Muito obrigado a todos pela presença, pela pontualidade. A saudar aqui também o meu amigo, já estivemos juntos, Rodrigo Saraiva, vice-presidente da Assembleia Portuguesa e também um quadro sénior da Iniciativa Liberal, que é, um grupo, é uma força política com está a ter uma dimensão, está no crescimento é muito assinalável. O doutor André Amaral também, da Iniciativa Liberal, agradecimentos por estar aqui ligado a nós. O doutor Rodrigo Saraiva foi pontual demais, foi quase o primeiro aqui a entrar e queria, em respeito a esta pontualidade, pedir que ele seja o primeiro a ter a oportunidade aqui de falar. E o formato da nossa conversa vai ser basicamente este: cada convidado vai ter um tempo. Então, vou pedir ao doutor Rodrigo, que é deputado parlamentar no Parlamento Português, e ele também é vice-presidente do Parlamento. Doutor, por favor. Muito obrigado, Cremildo. Começo também por te cumprimentar, para também garantir que estou a ser ouvido por todos e aproveito Perfeito. para... Muito obrigado. E, portanto, começo, obviamente, por cumprimentar todos aqueles que estão a assistir e que demonstram interesse na situação que Moçambique está a viver e também interesse naquilo que tem sido, resumindo tudo aquilo que tem sido transmitido pela voz do Venâncio Mondlane, e em respeito por aquilo que ele tem feito, porque obviamente sabemos que está a dar muito de si por aquilo que acredita e por aquilo que acha que é o melhor para o povo de Moçambique. Eu diria que há duas razões principais para eu estar aqui presente hoje. A primeira, por aquilo que é a relação histórica entre Portugal e Moçambique, mas não numa perspectiva que tem sido a perspectiva tradicional da política portuguesa ou até da diplomacia portuguesa, de lidar com os países lusófonos com alguns traumas pós-coloniais, sempre numa atitude de demasiado cuidado por causa daquilo que é a história. E a nossa perspectiva, que eu tenho verbalizado, que eu tenho sido a voz da Iniciativa Liberal relativamente a Moçambique, é que nós não podemos ficar em silêncio por aquilo que se passa em Moçambique, não só hoje, mas desde há algum tempo, não podemos ficar em silêncio, sobretudo por respeito àquilo que é a vontade soberana do povo moçambicano e respeito ao povo moçambicano quando pediu a sua liberdade, quando pediu a sua independência, quando pediu a sua autodeterminação. E a melhor forma de respeitarmos esse desejo do povo moçambicano é lidarmos com Moçambique, com as instituições de Moçambique e com o povo de Moçambique, olhos nos olhos, de igual forma, com o mesmo nível de exigência que lidamos com qualquer outro país. Portanto, sem qualquer trauma do passado histórico que nos liga. Porque depois liga-nos também, acima de tudo, algo ainda muito maior, que é uma língua e a língua que temos em comum. E, portanto, essa é a primeira razão pela qual eu estou aqui hoje, para partilhar a nossa visão com vocês todos e para também continuar a dar o nosso apoio e o nosso reconhecimento pela luta que o Venâncio Mondlane, luta democrática que o Venâncio Mondlane tem corporizado em nome do povo de Moçambique. E a segunda principal razão pela qual estamos aqui é por uma permanente luta pela liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos. Nós temos sido um partido que não nos inibimos de defender a liberdade, a democracia e os direitos humanos, não só no nosso próprio país, mas seja onde for, em que parte do mundo for. Seja com afirmações públicas e políticas que vamos fazendo, seja com iniciativas legislativas que temos feito na Assembleia da República cá em Portugal, temos mostrado a nossa defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos, sobretudo contra regimes autocráticos que estão por esse mundo fora. Desde a China à Rússia, ao Irão, à Venezuela, mas também na Europa, no caso da Hungria, e também com países lusófonos e, como eu disse, sem qualquer traumas pós-coloniais. Ainda recentemente, sobre São Tomé e sobre a Guiné, quando estabeleceram protocolos com a Rússia de Vladimir Putin, nós demonstramos o nosso desagrado e, sobretudo, naquilo que é algo que também nos une, que é a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Relativamente a Moçambique, não é de agora que nós temos defendido a democracia e a liberdade e os direitos humanos em Moçambique. Recordemos há cerca de um ano, quando foi por ocasião das vossas eleições autárquicas. Já nessa altura vimos muito daquilo que está a acontecer agora no âmbito das vossas eleições presidenciais e legislativas. E nessa altura nós também apresentámos a iniciativa legislativa a mostrar o desagrado por aquilo que tinha acontecido nas eleições autárquicas. E isso leva-nos agora à situação atual. E há aqui uma curiosidade que permitam que eu partilhe com vocês. E fica na dúvida se eu estarei a falar de Moçambique ou se estarei a falar de outro país. Deixem-me relatar ou listar um conjunto de características. Um país que tem o seu povo na pobreza, ao mesmo tempo que tem a sua elite opulenta. Um povo que é oprimido nas suas várias liberdades, na sua liberdade política, na liberdade de expressão e até na liberdade profissional e desenvolver a sua própria economia. Um povo que, manifestando-se pacificamente, é oprimido e reprimido pelas forças que estão ao serviço do Estado, em que se confundem serviço do Estado como se fosse ao serviço de um regime que existe e não ao serviço do Estado numa lógica de serviço ao povo desse próprio país. Um país sem separação de poderes, onde se confunde o poder político, o poder judicial, ou até com o poder regulatório ou com o poder policial. Um país onde, a caminho de umas eleições, temos partidos impedidos de concorrerem às eleições, onde assistimos problemas na elaboração dos cadernos eleitorais, onde assistimos, após as eleições, a problemas com as atas eleitorais, onde existem eleitores fantasmas ou eleitores reais, entre aspas, como no caso de Moçambique, a questão de Zimbábue, que ainda há pouco se falava. E eleições que são rapidamente os resultados reconhecidos ainda antes de qualquer validação constitucional ou democrática ou em respeito pelas regras do próprio país, umas eleições nos resultados que são logo reconhecidos por essas grandes democracias do mundo, como a Rússia, a China e a Bielorrússia. Sim, vocês acham que eu estou a falar de Moçambique, e estou a falar de Moçambique, mas poderia, por exemplo, estar a falar da Venezuela. O guião da ditadura é sempre o mesmo: cortar a liberdade política do povo e não reconhecer aquilo que é a vontade popular. Há demasiados factos que já são reconhecidos por observadores credenciados. Ainda tivemos recentemente, na semana passada, 2 ONGs que tiveram como observadores a dizer que se recusavam a entregar documentação ao Conselho Constitucional. Tivemos a missão de observação da União Europeia, que há de emitir o seu relatório final daqui a uns meses, mas que num comunicado de imprensa já reconhece que assistiram a várias irregularidades e, portanto, que não é possível reconhecer as eleições. E esta é a situação que temos. Neste momento aguardamos todos por segunda-feira, dia 23, veremos se não vai ser durante o fim de semana, que o Conselho Constitucional se pronuncie. Previsivelmente estaremos todos à espera de saber o que infelizmente vai acontecer, de reconhecerem algo que todos os factos demonstram que não aconteceu, e o apelo que eu faço é que, e no que estiver ao nosso alcance, continuaremos a estar desse mesmo lado, a que, pela voz do Venâncio Mondlane, que os moçambicanos continuem a lutar pela sua liberdade, pela sua democracia, pelos seus direitos humanos, sempre de forma pacífica. Os regimes, quando perduram muito tempo, normalmente caem porque já passaram o prazo de validade. E o prazo de validade do regime moçambicano já acabou e é hora de se reconhecer a vontade soberana do povo de Moçambique, e que Moçambique possa, porque é um país com tanta riqueza, não só riqueza humana, mas riqueza geográfica, tem muito para dar, tem muito para crescer. O povo moçambicano quer liberdade, quer prosperar, quer democracia e quer um futuro risonho e que seja respeitada a sua vontade. Portanto, isto era partilhar, é por isso que nós temos sido muito vocais no nosso apoio à vontade, que reconhecemos ser a vontade do povo moçambicano, e enquanto for possível podem contar connosco, e força para todos, não desistem de lutar de forma pacífica pela liberdade e pela democracia.
Obrigado, Dr. Rodrigo. Há uma questão que é muito recorrente, que sei também que é extremamente debatida dentro do contexto do país irmão que é Portugal, que tem a ver com qual seria o papel não só do Parlamento português, mas também do governo português face a esta situação de Moçambique. Alguns acreditam que a postura do governo português em relação à situação de Moçambique em particular é diferente da postura que tem tomado para outros países para a mesma situação, que é uma crítica esta que é bastante, até tem alguns artigos de alguns parlamentares portugueses a respeito deste assunto. Então, não sei se gostaria de comentar sobre este fato da aparente, vamos assim dizer, neutralidade ou morosidade, em tomar uma postura um pouco mais incisiva. Eu pegando nos casos que falei agora, quer de Moçambique, quer da Venezuela, acho que o governo tem sido coerente. Portanto, a atitude bastante cuidadosa e que é uma postura tradicional da, da, da diplomacia portuguesa, e, portanto, obviamente, cabe ao governo português, seja ele qual for, gerir aquilo que é a política externa. Isso não limita à Assembleia da República de afirmar as suas posições. Por exemplo, relativamente à Venezuela, tivemos o país Espanha, onde o Parlamento espanhol tomou uma posição formal, institucional, de reconhecer Edmundo González Urrutia como o líder, o presidente eleito, enquanto o governo de Espanha não o fez. E, portanto, isso é a democracia a funcionar e na lógica da separação de poderes. Infelizmente, os governos portugueses, não só o atual, que é do PSD e do CDS, mas até o governo anterior do Partido Socialista, têm sempre uma postura, e aqui não tem a ver, para além daquilo que eu falei, da relação com os países lusófonos, porque quando falamos da Venezuela, a Venezuela não é um país lusófono, mas o que é semelhante entre a Venezuela e Moçambique? São dois países com uma presença enorme da comunidade portuguesa. Em um investimento que fazem em prol da democracia e do desenvolvimento de Moçambique. Se depois esse investimento, no limite, não está a chegar às populações locais, está a ser desviado via corrupção ou via sobre outra coisa, obviamente que uma União Europeia não pode continuar também numa postura de neutralidade, porque senão está a ser conivente com os regimes locais, neste caso com o regime de Moçambique. E, portanto, aquilo que nós apelamos é que o governo, diretamente numa relação bilateral que tem com o governo de Moçambique, quer no âmbito da CPLP e também da União Europeia, seja muito mais exigente, neste caso, com o governo de Moçambique. Obrigado aqui ao Dr. Rodrigues. Voltamos também daqui a pouco. Vejo uma mão levantada do Dr. Rodrigo, que é o vice-presidente do Parlamento português. Acho que ele tem alguma insistência. Dr. Rodrigo, por favor, pode tomar a palavra. Muito obrigado, Camilo, e também enquanto o presidente eleito não volta para finalizar esta conversa, deixar que eu estava a ouvir o Silvério Manuel e ele teve uma expressão que eu considero bastante feliz, que eu acho que é a cola que a todos nos junta, não só nesta conversa, mas na luta do povo moçambicano. É que nós somos todos, e esta foi a expressão do Silvério Manuel, amantes da democracia, portanto, e amantes da liberdade. E há uma coisa que acho que os amantes da liberdade têm de ter sempre presente, é que estão a fazer uma maratona, estão a fazer uma luta, e sendo ela de base pacífica, é sempre uma luta de um tempo longo, e portanto temos que ser perseverantes e continuar a acreditar. Na história da humanidade, das últimas décadas, há dois momentos da história que pelo menos eu tenho na minha memória, que demonstram jovens de forma pacífica a manifestarem-se em prol da paz, da liberdade e da democracia. Foi em Tiananmen, na Praça Tiananmen na China, foram reprimidos
e foram muitos mortos brutalmente pelo Estado, pelo regime chinês. E outro momento foi em Timor, o cemitério de Santa Cruz. Aí tivemos, pese embora as mortes, depois um final em prol da democracia, da paz e, naquele caso, da independência de Timor. E já tivemos alguns momentos nas últimas semanas em Moçambique que levam-nos, em termos de pensamento e de imagem, a estes momentos tristes da história da humanidade. E nesta maratona que estão a fazer, aquilo que eu peço, porque obviamente que o trabalho de Venâncio Mondlane, quando for presidente de Moçambique, em primeira instância vai ser na paz, na liberdade, na democracia e no progresso social, individual, económico em Moçambique. Mas também todos nós, enquanto comunidade internacional, para além de desejarmos isto para Moçambique e para os moçambicanos na sua própria terra, temos também que querer que Moçambique seja governado por um regime e por um governo que queira a liberdade, a democracia e a paz, seja onde for. Começando por ajudarem também numa reforma da CPLP. A CPLP é uma comunidade de países que, vejam lá, aceitou no seu seio, embora não falem português, uma ditadura como a Guiné Equatorial. é péssimo e, portanto, precisamos também de Moçambique para fazer a reforma das instituições internacionais e depois também nas Nações Unidas. O regime moçambicano, o governo moçambicano, nas Nações Unidas, tem estado sempre ao lado daquilo que é o eixo das tiranias, vota sempre ao lado da Rússia e da China. E temos que resgatar Moçambique, mesmo no seio das organizações internacionais e das Nações Unidas, para aquilo que é o eixo das democracias e da paz. O que é que a comunidade internacional pode fazer nesta fase pelos moçambicanos, penso que foi o Alberto Ferreira que fez este apelo? Duas coisas: pedir investigações independentes, nomeadamente para aquilo que foram os assassinatos. Houve 2 assassinatos políticos, ainda não sabemos quem os fez, é preciso uma investigação independente para isso, mas houve também muitos outros assassinatos e mortes, são mais de 130 neste momento de jovens moçambicanos de várias idades, e isso infelizmente nós sabemos quem fez. E a outra coisa que a comunidade internacional, seja no seio da CPLP, no âmbito da União Europeia, das Nações Unidas, das comunidades africanas vizinhas de Moçambique, é disponibilizarmos todos para, se necessário, um novo processo eleitoral e garantir que ele, de facto, decorre de forma transparente, em democracia e que se confirme aquilo que nós, pelo menos nesta conversa, acreditamos, é que a vontade dos moçambicanos é que Venâncio Mondlane seja o próximo presidente de Moçambique. Se for já agora resultado destas eleições confirmando-se o que nós sabemos que aconteceu, ótimo. Se for necessário umas outras eleições, que seja. E a comunidade internacional estar ao lado do povo moçambicano para garantir que Moçambique volta a estar do lado da democracia e do progresso social e económico. Portanto, a minha voz aqui desde Portugal é de força, perseverança e que através da paz nós vamos alcançar a democracia e a liberdade. Força para vocês todos. Obrigado mais uma vez. Então vou fazer aqui também uma... Penso que foram aqui ditas coisas muito interessantes. Agradecer a todos que dispensaram os seus afazeres para estarem aqui conosco. Pessoas muito ocupadas. Rodrigo Saraiva, o nosso amigo da Iniciativa Liberal. Há quem diga até que a Iniciativa Liberal parece que já o Venâncio faz parte desta grande família, e eu sei que é uma família muito forte, que está-se a se consolidar pelo mundo. Obrigado pela vossa presença aqui e vou contar convosco ainda para mais ocasiões e mais adiante. Muito obrigado por todos. Um forte abraço a todos e até sempre. Muito obrigado.